Olá, salve a todos, salve professor. Esse vídeo aqui é parte da avaliação do primeiro seminário da disciplina de Direitos Fundamentais, né? E eu e a minha equipe, né, composta pelo Alex Burgos, pelo Diego Henrique, pelo Ícaro Davi e por mim, sendo o Diego coordenador e eu apresentador, apresentar a vocês fazer, na verdade, um pequeno debate aqui, uma pequena explanação sobre o caso da DPF 54, né? A arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54 de 2004, que trata da circunstância de interrupção de gravidez nos casos em que o feto é considerado anencéfalo, né? Tecnicamente considerado anencéfalo. Pois bem, eu queria propor que nessa explanação nós pudéssemos dividir a fala, até por uma questão didática, dividir a fala em três momentos, tá? Um momento de apresentação do caso, um momento em si de discussão da proporcionalidade, esse segundo momento se subdividindo em outros dois, e por fim a decisão do Supremo em relação à questão. Tá? Então a gente começa pela primeira parte e fala sobre a apresentação do caso, e aí especialmente dizer que esse é um caso, como estudante de direito, né, eu posso dizer que esse é um caso muito emblemático, assim, é um caso muito até emocionante de estudar, né, porque trata de uma questão biológica, de uma questão que diz respeito ao ser feminino, né, e diz respeito muito à sociedade brasileira por conta da frequência, né, da grande ocorrência que existe em relação à prática de interrupções de gravidez. Muitas dessas ocorrências acontecendo com mulheres de uma classe econômica menos favorecida, né? De pessoas mais pobres, portanto. Então é um tema muito sensível, e bem por conta dessa sensibilidade é um tema também muito instigante de estudar enquanto um acadêmico de direito. Essa é a minha opinião. Então eu queria começar tentando não me deter muito ao caso, para que a gente não tome tanto o tempo da apresentação, mas fazer alguns pontos, né, algumas ponderações sobre a fundamentação do caso. Né? O primeiro ponto, para a gente tentar resumir, eu vou falar em 4 pontos nesse primeiro contexto, nesse primeiro tempo, né, nessa primeira parte de apresentação. 4 pontos que são, na verdade, os fundamentos da ação, né, que foi interposta no Supremo Tribunal Federal e que, por curiosidade, tinha como advogado, na época, em 2004, o atual ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. E essa fundamentação, o primeiro desses 4 pontos que eu mencionei, é de que não há, e foram feitos muitos debates à época, né, foram feitas discussões tanto em termos de audiências públicas, como também do uso dos amici curiae, né, que são os amigos da corte, né, no plural do latim, mas o amicus curiae é essa figura que pela sua experiência, pelo seu notório saber, é chamada a contribuir com a corte. E naturalmente a comunidade médica, a comunidade da biologia foi bastante acionada para poder explicar os conceitos e definir alguns parâmetros para que esse caso pudesse ser julgado. Então houve, nesse primeiro momento, uma discussão muito ampla sobre a questão do conceito de vida, né, no sentido biológico mesmo do termo, e se chegou à conclusão de que o caso, né, a circunstância em que há o feto sem a formação do cérebro, né, o feto anencefálico ou feto anencéfalo, essa condição ela é incompatível com a vida extrauterina. Ainda que a mulher carregasse este feto, que ela cumprisse o período normal de gestação, talvez a otimística possibilidade de se imaginar esse feto após o parto nascendo, crescendo, esse desenvolvimento, ela não existe. Né? Tecnicamente, essa possibilidade, ainda que viesse de uma argumentação otimista, ela não existiria. Tá? Então, o primeiro dos 4 pontos na fundamentação do caso é que
não existe vida biológica, tá? No caso do feto anencéfalo, e ainda que existisse, ela seria incompatível com a vida fora do útero, uma vez havendo o parto, tá? Então, isso inclusive deixa uma deixa de que não haveria aborto, né? Se você considerar que o aborto, né, é a abreviação da vida e que essa vida não existe, isso daria margem para se considerar que o conceito de aborto não é aplicável aqui, nesse caso, tá? É bem por isso mesmo que na DPF 54, ao longo, né, da escrita, a gente vê muito a expressão interrupção de gravidez e não a expressão aborto, tá? O segundo ponto dessa fundamentação é o seguinte: ainda que se tratasse de aborto, e aí fazendo uma comparação com o Código Penal, ainda que se tratasse de aborto, essa condição de aborto ela seria menos grave do que as próprias hipóteses que o Código Penal considera como sendo não passíveis de penalização, né? Que são as duas, né? Acho que é de conhecimento geral. Uma é a proveniente de estupro, né? Um aborto que decorre, que devesse decorrer da prática de estupro, né? Isso daria à mulher, pela autonomia da sua vontade, a condição de interromper a gravidez ou de praticar o aborto sem que fosse penalizada por isso, por essa conduta. E a segunda é o risco de morte, né? Nos casos de uma gestação complicada, e é sabido que na área médica acontece muito, né? Então, a segunda fundamentação ainda que se tratasse de aborto, essa circunstância da DPF 54, ela não seria tão grave, ou não teria condições de ser atribuído tanta gravidade a ela, quanto as duas restrições, quanto as duas possibilidades em que a prática do aborto já não é passível de penalidade. Ou seja, ela é menos gravosa do que aquelas que são livres, digamos, de penalidade, tá? O terceiro ponto, para tentar convencer o STF de que a interpretação de que a interrupção da gravidez no caso de feto anencefálico ela é criminosa, que foi o objetivo da ADPF, né, tornar essa interpretação inválida. O terceiro ponto é que, ainda que se considerasse aborto, os artigos do Código Penal, eles não seriam, como posso dizer, eles não seriam a condição da mulher, melhor explicando, a condição da mulher não seria aceitável do ponto de vista do princípio da dignidade humana, né? Fazer com que a mulher continuasse com a gravidez, né? E aceitar todo o processo de mudança biológica do corpo da mulher, toda a adaptação que o corpo da mulher sofre para receber, para proteger esse novo ser e para alimentar esse novo ser quando do parto, né? Aceitar essa hipótese seria desconsiderar o princípio da dignidade humana, né? E o princípio está no centro dos sistemas jurídicos constitucionais, né? Não é possível imaginar que para que se cumpra um Código Penal a gente tenha que violar um princípio tão central e tão caro como é o princípio da dignidade humana, tá? Então a mulher esperaria, né, o tempo inteiro para dar à luz um ser que não vai viver, né? Se prepararia para isso, e esse alguém ele não vai chegar, né? E o quarto e último ponto dessa primeira parte do caso diz respeito à criminalização da interrupção da gestação quando o feto não é viável fora do útero. Essa como eu posso dizer, essa hipótese ou essa fundamentação, ela viola um conjunto, né, de direitos fundamentais da mulher, que aí, claro, a gente pode falar de autodeterminação, de autonomia da vontade, de expressão e de exercício da liberdade da mulher, né, enquanto um ser que tem autonomia, enfim. Então, e na época a argumentação foi no sentido de que
a mulher ela não é um meio, né, para a reprodução. Ela não pode ser considerada apenas um instrumento da reprodução humana, né? Ela tem uma finalidade em si própria, ela tem o desejo, ela tem o querer, ela tem essa autonomia da vontade. Então, não se podia desconsiderar isso, e por isso a DPF 54 pedia que fosse considerada inconstitucional a interpretação de que é crime a interrupção de gravidez. Tá? Então, o segundo ponto da nossa explanação diz respeito aqui à ocorrência em si de proporcionalidade, né? A discussão do princípio da proporcionalidade para o caso concreto que a gente está tratando aqui, para a DPF 54. Um ponto que eu acho que é muito importante colocar antes de explicar a ocorrência da proporcionalidade nessa ação é de que o princípio da proporcionalidade, eu acho que o professor falou isso também durante as aulas, ele tem um problema conceitual que é grave, assim, é um problema considerável, que é o quê? É a falta de parâmetro para a gente atribuir a proporcionalidade. Né? E aí eu lembro muito de uma fala do meu avô, que dizia que o problema do bom senso, né? O problema de a gente achar que é razoável, de a gente achar que a gente está sendo proporcional, enfim, ele dizia o seguinte: o problema do bom senso é que todo mundo acha que o tem. Ou seja, o princípio da proporcionalidade, por não ter um parâmetro pré-estabelecido, muito embora a gente possa aplicar os subprincípios, enfim, necessidade, adequação, sentido estrito, não existe um parâmetro em cada caso para a gente definir o que é proporcional, o que é razoável ou o que não é. Então isso daria alguma margem para cada pessoa achar que ela sabe o que é mais proporcional do que o outro, né? Do que o outro pensa. Então isso traz um conflito direto na aplicação da proporcionalidade. Então isso não é um assunto muito simples assim da gente tratar. É um assunto que é muito, muito variável a depender de quem está conversando e do modo em que se interpreta uma determinada fundamentação para a aplicação da proporcionalidade. Tá? Mas bom, então, a aplicação em si, né? A necessidade, os três elementos que eu falei, né? A necessidade, a gente verifica se a aplicação do determinado comando jurídico ou até de uma restrição, né? De não poder fazer, se aquilo é realmente necessário, se aquele comando é realmente necessário. E não sendo necessário, via de regra, então, não há como aquele comando ser considerado constitucional, porque ele não seria proporcional, não seria razoável, né? Então, o teste, né, de necessidade ele se baseia nisso. Verificar se aquele comando ele é necessário, se não for, então não é também uma norma ou um comando proporcional. O segundo ponto, que é importante também, bom, meu tempo já está quase esgotando, deixa eu correr então aqui. O segundo elemento, né, de ocorrência da proporcionalidade é a adequação. Então, assim, a gente precisa verificar se o meio de que a gente se vale para alcançar determinado fim, se ele é um meio adequado. Né? Então, se ele não for um meio adequado, mesmo raciocínio, também não é uma norma proporcional. Aí, no caso, aplicando, né, no caso concreto que a gente está conversando sobre a DPF 54, eu convido vocês a pensar o seguinte: imaginem que nós, como sociedade, iremos punir a mulher 2 vezes, sendo que a primeira vez é pela circunstância em si, que já é uma tragédia pessoal, né? Já é um problema, é uma questão muito séria do ponto de vista físico e psicológico, é um momento muito delicado para a mulher nos âmbitos físico e psicológico, e punir a mulher ainda numa segunda vez, que seria aplicando uma penalidade, o Estado aplicando uma penalidade por entender que a mulher cometeu um crime de interromper a gravidez de um ser que não vai existir. Então, se a gente usar o elemento de adequação, a gente vai entender que essa interpretação, essa via, ela não é proporcional, porque ela não atende ao teste de adequação. Né? Isso é uma das correntes. E, por fim, a proporcionalidade no sentido estrito, na DPF, a ministra Rosa Weber, ela utiliza essa proporcionalidade no sentido estrito, e ela diz que, basicamente, a gente tem que considerar que
como algum princípio vai ser afastado em benefício da realização de um outro princípio, né, que em tese seria o princípio da dignidade da pessoa humana para um ser, que biologicamente a gente sabe que não vai existir ou que não vai persistir, né, que não vai se desenvolver, versus o direito da mulher, a dignidade da mulher. Então ela diz o seguinte: como algum princípio será afastado em benefício da realização do outro, quanto maior o grau de não realização de um princípio ou de dano a ele, maior deve ser o grau de satisfação do outro princípio. Então, se eu não vou executar um princípio, eu tenho que fazer com que o outro princípio, que possivelmente seria conflitante quando eu analiso proporcionalidade, tem que fazer com que o outro princípio ele seja muito bem executado, para que, digamos, ele tenha razão de ser em razão do outro não ter sido executado. Tá? E os pontos em si. Aqui são 5 pontos. Vou tentar passar rapidamente antes de ler a decisão final da corte. Mas é o seguinte: o primeiro ponto de discussão da proporcionalidade fala sobre o seguinte: a proporcionalidade entre feto e mãe. Eu acho que é o ministro Marco Aurélio, se não me engano. Ele fala sobre assim, se a gente primeiro tem que considerar uma proporcionalidade entre feto e mãe. Eu não posso colocar a vida ou a pretensa vida do feto na mesma condição em que a vida da mãe. Tá? O segundo ponto é que, ainda que fosse uma gestação normal, né, o Código Penal ele permite o aborto se a probabilidade de vida do ser ao nascer fosse gerar risco de morte à mãe, o que também resguarda a ideia de proporção. Bom, se há um risco forte, há um risco alto de que a mãe perca a sua vida ao dar à luz a um ser, e considerando que esse ser é anencefálico, né, um feto anencefálico, o CPP, o Código Penal, perdão, ele vai dizer que existe uma exceção à aplicação de pena, tá? Nos casos em que a gestação for normal. Que dirá ainda, então, nos casos de feto anencefálico? É isso que se quer fazer entender por essa interpretação. Né? Se o legislador, lá em 1940, eu acho, o Código Penal, se ele já entendia que não é passível de punição à mulher a criminalizá-la, né, pelo aborto nessas condições, que dirá, então, de um ser que não tem ou que não terá propriamente vida no sentido biológico. Tá? O terceiro ponto de proporcionalidade para discutir diz o seguinte: não há um enquadramento ao subprincípio de adequação. Né? A mulher sofre, faz o procedimento e ainda assim seria punida, e punida com uma grave medida ainda por cima, né? Seria considerado um crime. Isso, além de todo o prejuízo, como a gente falou há pouco, de todo o prejuízo que causa, ou de mudanças, né, de prejuízos psicológicos que pode causar uma gravidez. Além de tudo isso, a gente ainda ia interromper a liberdade da mulher, que é o bem mais precioso que ela tem, é o bem jurídico mais caro que ela tem, né, ou um dos mais caros, né, se a gente colocar a vida junto dessa análise da liberdade. Isso seria realmente proporcional, a gente punir a mulher 2 vezes? A gente entende que não, ou que no mínimo é questionável, né, essa compreensão. O quarto ponto é que homem e mulher precisam exercer a autonomia de sua vontade, de modo igual, de modo proporcional. Então veja só, é uma aplicação da proporcionalidade já entre gêneros. A gente fez no primeiro ponto uma aplicação da proporcionalidade entre o feto e a mãe, e agora a gente está convidando vocês a pensar numa proporcionalidade entre gêneros. Então, homem e mulher precisam ter os mesmos direitos e exercer a autonomia das suas vontades. Então, imaginem vocês se os homens engravidassem. Né? Na sustentação que o advogado Barroso faz, ele diz o seguinte: bom, se os homens engravidassem, fatalmente, nessa sociedade que privilegia os homens, né, em detrimento das mulheres, fatalmente, então, o aborto já teria sido considerado uma prática permitida, uma prática legal. Né? Mas como a gente vive numa sociedade machista, numa sociedade que reforça esse abismo de direitos entre homens e mulheres, ou de privilégios entre homens e mulheres,
Então o aborto continua e continuava na época, né, sendo assim como é hoje ainda, uma matéria de discussão bastante sensível. Mas se os homens engravidassem, talvez tudo já estivesse resolvido e o aborto seria considerado uma prática legal. E o quinto e último ponto, já finalizando aqui, é que é o princípio da... a gente fez uma pesquisa rápida sobre o princípio da proteção deficiente. Alguns autores, que não o Nery Júnior, né, eles consideram o chamado princípio da proteção deficiente. E aí, nesse ponto, eu trago a seguinte questão. Admitir a possibilidade de aceitação da interpretação de que a norma criminalizaria a conduta da mulher, no caso, né, seria acentuar as dificuldades das mulheres mais pobres em comparação com as mulheres mais aquinhoadas, com as mulheres de melhor condição financeira e econômica, né? Então, uma norma ou um comando, ele não pode fazer com que se proteja de modo desigual um determinado segmento que tem diferenças entre si. Bom, esse é o último ponto dessa sessão, né? Eu dividi em 3, e agora o terceiro ponto é a decisão final da corte, conforme pediu o professor na avaliação. E aí eu me permito aqui, então, ler o pequeno texto que a gente fez, que a gente aproveitou para poder dizer a decisão final da corte. Tendo discutido todas essas questões, tudo isso, né, e após diversos debates e audiências públicas, em abril de 2012, o plenário do STF, por maioria de votos, veja, não foi uma decisão unânime, foi uma decisão por maioria de votos, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencefálico é conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128 do Código Penal, nos termos do voto do relator e por maioria em sessão presidida pelo ministro César Peluso. Então é isso. No final das contas, a DPF 54 ela extinguiu constitucionalmente, né, a possibilidade de interpretar que a interrupção de gravidez feita pela mulher, ou autorizada, melhor dizendo, pela mulher, nos casos de feto anencefálico, seja tipificado como um crime de aborto, dentro do que diz o Código Penal e também dos incisos 1º e 2º do 128, que dão aquelas duas exceções que nós comentamos, né? Os casos de estupro e os casos de risco iminente de morte da mãe. Tá? Então é isso, eu espero que tenha ficado claro o nosso ponto em relação à DPF 54. Se vocês puderem ter acesso a materiais, né, sobre a DPF, enfim, a vídeos das sessões do STF, foi um momento muito rico de aprendizado e a gente espera que seja para vocês também. Tá certo? Um abraço e até mais.